O jejum intermitente virou febre. Todos fazem, todos recomendam. Mas existe uma verdade sombria que ninguém quer contar. Para algumas mulheres, o jejum é libertador. Para outras, ele é um sabotador silencioso. E saber em qual grupo você está pode ser a diferença entre emagrecer de vez ou travar para sempre. Você ouviu falar de jejum intermitente? Talvez já tenha tentado. A promessa é sedutora. Come dentro de uma janela de horas, fica sem comer no restante, emagrece. E muitas pessoas têm resultados reais com isso. Mas existe um lado que as redes sociais não mostram. Mulheres que fizeram jejum intermitente por meses e viram a tireoide desregular, o cortisol disparar, o ciclo menstrual sumir, o cabelo cair e o peso travar de um jeito que nunca tinham visto. Isso não é exagero, é fisiologia feminina. E hoje vamos entender tudo. O que o jejum faz de bom, o que ele faz de ruim e para quem ele serve de verdade. O que acontece no corpo durante o jejum? Quando você para de comer, o corpo passa por fases. Nas primeiras horas, usa a glicose disponível no sangue e no fígado. Após 12 a 16 horas, os estoques de glicose se esgotam. O corpo começa a usar gordura como energia. É o estado de cetose leve. Entre 16 e 24 horas, ativa-se um processo chamado autofagia. O corpo começa a reciclar células danificadas. Limpeza celular profunda. A autofagia é um dos benefícios mais estudados do jejum. Ela tem sido associada à longevidade, redução de inflamação e prevenção de doenças. Os benefícios reais do jejum: redução dos picos de insulina, menos sinalização para armazenar gordura, aumento da sensibilidade à insulina com o tempo, ativação da autofagia após 16 horas ou mais, simplificação da rotina alimentar, redução da ingestão calórica sem contar calorias para muitas pessoas, melhora dos marcadores inflamatórios em alguns estudos. Os protocolos mais comuns: 16/8, jejum de 16 horas e janela alimentar de 8 horas. O mais popular: 18/6, jejum de 18 horas e janela de 6 horas. 5/2, 5 dias de alimentação normal e 2 dias de restrição calórica severa. O MAD, uma refeição por dia, o mais restritivo. Por que o jejum afeta as mulheres de forma diferente? Aqui está a parte que a maioria dos conteúdos de jejum ignora completamente. A maioria dos estudos clínicos sobre jejum intermitente foi feita em homens, e o metabolismo feminino é fundamentalmente diferente. O corpo feminino é extremamente sensível a sinais de escassez de energia. Ele foi evolutivamente programado para proteger a reprodução. Quando o corpo feminino percebe que a energia está baixa por períodos prolongados, ele aciona mecanismos de proteção, o eixo HPA e o cortisol. O jejum prolongado ativa o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, o mesmo eixo ativado pelo estresse. Isso significa que jejuns longos elevam o cortisol. Para mulheres que já têm cortisol cronicamente elevado por estresse, sono ruim ou ansiedade, o jejum pode ser mais um fator de estresse sobre um sistema já sobrecarregado. Mais cortisol, mais retenção de gordura abdominal, mais dificuldade para emagrecer. O oposto do que se busca, o impacto no ciclo hormonal feminino. O hipotálamo, estrutura no cérebro que regula os hormônios reprodutivos, é extremamente sensível à disponibilidade de energia. Quando ele percebe que a energia está escassa, ele reduz a produção de GnRH, o hormônio que inicia a cadeia de produção de estrogênio e progesterona. Em jejuns muito longos, muito frequentes, ou combinados com restrição calórica intensa, o ciclo menstrual pode se desregular, ficar irregular, atrasar ou desaparecer. Isso se chama amenorreia hipotalâmica e é um sinal de que o corpo entrou em modo de sobrevivência profundo. O impacto na tireoide. A tireoide também é sensível à restrição energética. Jejuns prolongados reduzem a conversão de T4 em T3, o hormônio ativo da tireoide. Resultado: metabolismo que desacelera.
Exatamente o contrário do objetivo do jejum: o impacto no sono e no cortisol noturno. Alguns protocolos de jejum recomendam a última refeição às 18 horas. Para mulheres com tendência à hipoglicemia noturna, isso pode causar acordadas na madrugada, cortisol alto à noite, sono fragmentado. E como já aprendemos, sono fragmentado desregula toda a cadeia hormonal. Quem não deve fazer jejum intermitente? Mulheres com histórico de transtornos alimentares, mulheres com tireoide comprometida, mulheres na perimenopausa e menopausa sem acompanhamento, mulheres com cortisol cronicamente elevado, mulheres que treinam em alta intensidade, mulheres que amamentam ou estão grávidas, mulheres com ciclo menstrual irregular, mulheres que dormem mal e têm muito estresse. Dito tudo isso, o jejum pode funcionar muito bem para algumas mulheres. O perfil de quem tende a ter bons resultados: mulheres sem histórico de transtorno alimentar, que dormem bem, que têm estresse moderado, que não treinam em alta intensidade todos os dias, com ciclo menstrual regular, com tireoide saudável, que preferem naturalmente não comer de manhã. O protocolo mais seguro para mulheres. Se você quer experimentar o jejum, o mais recomendado para mulheres é o 12/12, ou no máximo 14/10. 12 a 14 horas de jejum com janela alimentar de 10 a 12 horas. Esse protocolo respeita o ritmo circadiano, mantém a disponibilidade de energia suficiente para os hormônios femininos e ainda oferece os benefícios de menor pico de insulina e início de autofagia. Ciclagem do jejum com o ciclo menstrual, uma abordagem mais avançada e muito mais respeitosa com a fisiologia feminina, é adaptar o jejum ao ciclo menstrual. Na fase folicular, primeira metade do ciclo, o corpo tolera melhor os jejuns mais longos. Na fase lútea, segunda metade do ciclo, antes da menstruação, o corpo precisa de mais energia. Reduza ou elimine o jejum nessa fase. Essa abordagem sincronizada com o ciclo é chamada de nutrição sincronizada com o ciclo, ou cycle syncing, e tem crescido muito entre profissionais de saúde integrativa feminina. Erro número 1: fazer jejum longo todos os dias. A frequência importa. O corpo precisa de períodos de abundância energética para regular os hormônios reprodutivos. Erro número 2: combinar jejum com treino intenso em jejum. Treinar em jejum pode ser feito com exercícios leves, mas treinos intensos em jejum, especialmente para mulheres, elevam muito o cortisol. Erro número 3: compensar o jejum comendo ultraprocessados na janela alimentar. O jejum não é licença para comer mal na janela. A qualidade alimentar dentro da janela é fundamental. Erro número 4: ignorar sinais do corpo. Se o ciclo desregulou, se o cabelo caiu mais, se o cansaço aumentou, se o humor piorou. São sinais para revisar o protocolo, não para insistir. A virada aqui é sair do pensamento binário. Jejum não é bom ou ruim. É uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela serve ou não serve, dependendo de quem usa e de como usa. Para algumas mulheres, o jejum de 16 horas todos os dias é transformador. Para outras, é sabotador. O que determina a diferença não é força de vontade, é a sua fisiologia individual. E respeitar essa fisiologia é o ato mais inteligente que você pode fazer pelo seu emagrecimento. Para começar com segurança. Semana 1 e 2, jejum de 12 horas. Jantar às 20 horas, café da manhã às 8 horas. Semana 3 e 4, estender para 13 ou 14 horas se estiver se sentindo bem. Observe sono, humor, energia, fome, ciclo menstrual. Se tudo estiver bem após um mês, pode experimentar 16/8 alguns dias por semana, não todos. Se notar qualquer sinal de alerta, reduza o jejum. Priorize o equilíbrio. Para quem pratica jejum intermitente e quer apoiar o processo, eletrólitos durante o jejum, especialmente magnésio, sódio e potássio, ajudam a reduzir a sensação de fraqueza e dor de cabeça que algumas pessoas sentem nas primeiras semanas. Café preto e chá verde sem adoçantes são permitidos no jejum e têm benefícios para o metabolismo. Para a janela alimentar,
Whey protein, ou proteína vegetal, logo ao quebrar o jejum, ajuda a estabilizar a glicose e manter a saciedade por mais tempo. O jejum é poderoso, mas poder não é universal. O que funciona para a influencer que você segue pode não funcionar para o seu corpo, com o seu histórico, na sua fase de vida. Conheça o seu corpo, respeite os sinais dele e escolha as ferramentas que servem a você, não as que estão na moda. Porque emagrecer com saúde não é sobre seguir tendências, é sobre entender a si mesma profundamente. E essa compreensão é o maior poder que você pode ter.